Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Não é Bem Assim, o nosso programa de todas as quartas-feiras. Hoje a gente vai discutir uma personalidade, presidente da República, Luiz Inácio da Silva, e seus vários aspectos, suas contradições, suas falas, enfim, que muitas vezes contrariam a prática. Por isso que a gente vai votar, vai discutir sobre o discurso que não é bem assim na prática. E isso vai ser conversado com os meus amigos aqui, Marcelo Madureira, Pedro Paulo Magalhães e Márcio Fortes. E você trata de ficar aí porque o programa vai começar. Marcelo Madureira, com a palavra. Luiz Inácio Janja da Silva. Essa figura, né, esse homem que faz parte da política nacional desde 1978, né, 78 com as greves lá da Scania, o movimento operário do ABCD, um homem que se apropriou do novo movimento sindical paulista. Eu tenho essa característica de acompanhar a vida dele desde então, né, ter tido alguns encontros com o Lula. O que eu tenho a dizer ao Lula é o seguinte, só para poder dar o meu pitaco inicial aqui, o Lula, são três Lulas. É o Lula que fala uma coisa, que pensa outra e que faz uma terceira coisa. Para trazer para a atualidade, para o assunto da semana, vamos, o que todo mundo está falando? É sobre a resposta que o Lula deu lá sobre a meta fiscal na semana passada, num café da manhã com jornalista, que foi um tirambaço no Fernando Haddad, né? Que vinha defendendo exatamente o contrário. E esse é o exemplo mais recente, né, gente? Do discurso que contraria a prática. O que vocês acham? Quer dizer, isso eu acho, né? Sempre vi, também acompanho o Lula desde essa época que o Marcelo falou, embora eu seja muito mais nova que o Marcelo, eu acompanho, portanto, desde muito criança e tal. Mas ele sempre foi assim. Não é uma novidade. Não é uma característica do terceiro mandato, né? Ele sempre não foi bem assim. O que ele quis dizer, Pedro Paulo? Qual é o outro lado? Qual o lado ou sombra ou iluminado desse episódio? Eu acho que tem uma coisa assim da coroa que ele se coloca na cabeça, quer dizer, a centralidade que ele age na política em relação à sua imagem, à sua repercussão. Porque o que ele fez foi rasgar um trabalho que tinha sido feito, que vem sendo feito pelo Haddad, em prol do seu governo, do governo dele, para ganhar boa visibilidade do mercado, da Faria Lima, do que seja, que tem importância na condução dos negócios, por mais que ele possa esbravejar e chamar desses gananciosos e tudo mais, isso é tudo como é que se diz? Retórica. Porque, de fato, ele sabe, ele tem experiência suficiente para saber que ele tem que se relacionar com o capital, com quem tem esse poder, né, de decisão de investimento. Mas, não obstante isso, ele pega e fala, numa frase, numa entrevista, fala uma coisa que os manuais todos de economia falam, a influência que isso vai ter no mercado é óbvia que vai ter, de desconfiança, porque se o presidente está falando isso, então o que vale? O ministro vale mais do que o presidente? Lógico que não. Então por que ele falou? Falou sem pensar ou falou com algum propósito, lançar um balão de ensaio, fragilizar propositadamente o Fernando Haddad, que, na minha opinião, é o primeiro da fila, né? Para concorrer em 26. Essa parte final eu não acredito. Qual Primeiro, parte? Que ele foi para fragilizar o Fernando Haddad. E entendo que essa fala final dele é um pouco do exercício de liderança, que eu acompanho também desde 79. Quer dizer, o Lula... Ele juntou ali, foi uma fusão de Lula com Lira, mas o Forte está antenado nas coisas. O Marcelo Madureira, alguns meses atrás, aqui nessa mesa, disse que o novo nome do presidente da República é Luiz Inácio Lira da Silva, o Janja. Hoje ele mudou para Luiz Inácio Janja da Silva. Ele falou aqui. Então já evoluiu.
O Lira agora não é mais parte do nome do presidente da República. A gente podia colocar o contrário. O nome do Lira passou a ser Lula, não sei de quê. Porque é o contrário. Quem manda mais hoje é o Lira, não é o Lula. Mas, no caso presente, é um exercício de liderança permanente esse tempo todo. Liderança. O que é liderança? É aquele que, com convicções sólidas ou não, conduz o pensamento de grupos com objetivos de poder, com objetivos de transformação, com objetivos vários, que ele exerce. Ele foi constituinte, ele foi candidato a governador de São Paulo em 82, o Lula perdeu, mas conseguiu construir a estrutura de um partido recém-fundado, que depois o elegeu constituinte, fez com que ele fosse quase vencedor da presidência da República em 1989, e daí o resto a gente sabe. Perdeu 4 eleições para presidente da República, mas ganhou a 5ª, não é? E fez todo tipo de trampolinada nesse período, mesmo não tendo mandato algum. A Dora lembrou há pouco aqui que o Brizola foi candidato a vice-presidente da República com ele. Quer dizer, o Brizola cedeu à liderança do Lula, tendo sido o Lula que derrubou o Brizola em 89. Quer dizer, o Brizola não foi candidato a presidente da República no segundo turno em 89 contra o Collor, porque o Lula teve mais voto que ele. E tendo sido o Brizola que deu o apelido de sapo barbudo. Sim, então o fato é o seguinte, no primeiro turno, em 89, o fato é o seguinte, ele é um líder, pronto. E agora é um líder consolidado por vários episódios que vieram depois, ficou preso sei lá quanto tempo, foi libertado de uma discussão, primeiro foi preso, depois liberado, em discussões não sem polêmica no ambiente jurídico e tal, mas o fato é que ele, exercendo a liderança dele, ele quis dizer o seguinte, na minha leitura, quem manda aqui sou eu. Apesar dele mesmo ter assinado pelo seu governo a mensagem de equilíbrio zero, o que ele quis dizer é o seguinte, equilíbrio zero, ok, aumenta os impostos, porque diminuir investimento eu não vou fazer. Gasto muito menos, né? Pois é, esquecendo de ver, não sei se ele sabia ou tem presente, que o grande item de investimento no orçamento público brasileiro, que agora é LDO, depois orçamento, depois isso, aquilo, não é investimentos. Investimento é um pedacinho pequenininho, 2, 3% do orçamento. O grande item é pessoal do funcionalismo público e aposentadoria, tanto pelo INSS quanto a aposentadoria dos funcionários públicos. Aí ele poderia investir, poderia tratar disso, diminuir despesas e tal, tendendo ao equilíbrio das finanças, mas ao ele não déficit pensa zero. assim. Eu não sei se ele pensa ou não deixa de pensar, mas o que ele falou não foi para prejudicar o Haddad, não foi para nada, ele não se deu conta da repercussão. Então falou da sem sua pensar. fala. Claro, com certeza, eu acho que sim. O projeto do Lula tem 3, o projeto político do Lula tem 3 aspectos. Em primeiro lugar, ele, em segundo lugar, ele, e em terceiro lugar, ele também. Tem um quarto ponto que seria ele também, mas isso aí seria um plano B. Mas o Lula, cara, você examinando toda a trajetória dele, desde o movimento sindical até hoje, é um cara que ele não tem projeto para as coisas, ele tem projeto para o poder. Ele tem o poder como fim e como meio. Dessa vez, me permitam ele queria dar a volta por cima, o projeto dele era dar a volta por cima. E agora, também, uma parte importante... Não organizar o país. É se vingar daqueles que foram os seus detratores, foram os seus algozes. É isso que eu chamo de volta por cima, Marcelo. Quando eu falo que o perdão, a melhor forma de vingança é o perdão. Né? E é uma pena. Porque a partir de dezembro do ano passado, vai começar a fazer um ano agora, que a eleição do ano passado foi em 30 de outubro, né? Anteontem, de um ano atrás. Ele tinha tudo, naquela transição, depois no início do governo, depois no episódio de 8 de janeiro, que foi extremamente favorável a ele. Aquela invasão da Praça dos Três Poderes, ele no mesmo dia juntou a presidente do Senado, o presidente do Senado, a presidente do Supremo Tribunal, os três, juntou os governadores de oposição, se juntaram a ele. O Tarcísio, em São Paulo, foi a Brasília apoiar o Lula. Então ele tinha tudo para ser efetivamente um líder da reconstrução do Brasil. Não só a reconstrução por estradas novas ou por estradas de ferro, isso é coisa de infraestrutura. A transformação da cuca brasileira. Tá bom, e não aconteceu. E por que não aconteceu? Porque, de uma certa forma, ele é insuficiente para isso. Ele não tem estatura política macro para isso. Ele ficou muito prisioneiro do PT, muito prisioneiro não sei de quê. Eu quero dizer o seguinte, que eu não sou petista nem lulista, não, ao contrário. Eu estou aqui no meu papel de analisar o não é bem assim, tá certo?
Não é bem assim. Ele não é inimigo do governo, nem inimigo do país. Ele é, como bem disse o Marcelo, amigo de si próprio. E não entendeu que para ele mesmo se sair muito melhor, ele teve uma oportunidade em janeiro de 2023 que ninguém tem, de estar todo mundo a favor. Pois é, mas aí se perdeu. Por que se perdeu, Marcelo? Pegando com o Geraldo Alckmin de vice-presidente da República. Pegando carona aqui no discurso do Márcio, né? Quando o cara é amigo de si próprio, né? Geralmente também ele fica amigo do alheio. Não que seja o caso, mas a história ainda é embaçada com relação a isso. A característica do Lula dentro dessa história toda, assim, que ele, em função do projeto dele, que é ele mesmo, ele desembarca, atropela ou ejeta os seus colaboradores mais próximos, né? No caso do Zé Dirceu, o próprio Luiz Muxiquem, o José Genuíno, companheiros de lutas, ele desembarcou o filho. Vem cá, esse jeitão que fez quando o Márcio falou, o cara tinha um cenário ótimo, excelente, ideal, deixou se perder. O que isso projeta para 26? Olha, essa é a grande dúvida, porque você falou muito bem, o primeiro da fila seria o Fernando Haddad, né? E o Fernando Haddad é tudo uma incógnita, porque você vê, o Lula, ele detonou, né, puxou o tapete do Haddad na questão da meta fiscal, né, 0, e ao mesmo tempo você vê, nem o Haddad pediu demissão, não entregou o cargo, nem o Lula pediu o cargo, então esse é que é o problema, entendeu? Qual é o plano do Lula? Qual é o plano do Lula? Eu acho que ele quer ser candidato, mas o Haddad é sempre um plano B, como foi quando ele estava preso. Uhum. E ele vai e atinge esse plano B por um jeito, estou juntando aqui as coisas que vocês falaram, que não é uma coisa proposital que tem esse objetivo, é porque falta ali, sabe? Eu acho aqui que falta ali condução, preparo e um pouco, ele tem muita certeza de que ele pode falar qualquer coisa porque sempre será o Lula. Bem desculpado, o Lula, né? E aí não está dando muito certo essa coisa. E tem incoerência, ele sempre foi incoerente, Pedro Paulo. Sempre foi, desde o primeiro. Só que a imprensa e todo mundo era muito mais condescendente. Essa condescendência, que hoje se chama de passação de pano, né? Ela diminuiu. Ela não existe. Aí ele fica... Não, diminuiu porque até a condição que ele tem hoje de liderança, mesmo essa condição de liderança, não é a mesma que ele tinha no primeiro governo. Cara, ele quase perde para o Bolsonaro. Não, exatamente, quase perde para o Bolsonaro, ele teve 2%, nem 2% de frente com o Bolsonaro, enquanto quando ele estava no primeiro governo, ele tinha uma aprovação, já no início do governo, nessa época do governo, muito superior à que ele tem hoje. Então ele tinha muito mais combustível para gastar, tinha muito mais gordura para queimar, para poder fazer as coisas e agir dessa forma imperial, né? Que eu falei, eu determino e acabou, né? Quer dizer, é uma coisa por aí. Agora não tem essas condições, mas ele quer agir, ele acha talvez, porque eu sou o Lula, porque eu tenho essa idade, porque eu tenho essa experiência, que foi a campanha dele. Vocês viram o que eu fiz. Quer dizer, não interessa contexto, quer dizer, trata todo mundo como um idiota, né? Porque como se o mundo fosse igual, como a mesma coisa. A vida não é assim. Quer dizer, o mundo evolui, o mundo muda. Né? E mudou muito desde que ele foi presidente, desde que ele saiu da presidência. Ele tem tanta certeza... O mundo mudou e o Brasil mudou. Mudou. Espetáculo. Ele não tem compromisso, acha que não tem problema dele falar as coisas. Aí eu quero botar um outro ponto nessas coisas, nesse item nosso, né? Não é bem assim o que ele diz sobre a diversidade, a questão das mulheres, né? Vamos trazer isso, a representatividade. Ele defende a representatividade, fez aquela cerimônia de posse que foi, né? A diversidade subindo a rampa e a diversidade está descendo a rampa, tá certo? Porque, né? Então, ontem mesmo, hoje é quarta-feira, então terça, né? Ele deu uma entrevista defendendo as mulheres e culpando, olha, não tem mulheres, as mulheres estão saindo do ministério porque os partidos não indicam. E vejam, eu criei o Ministério das Mulheres. E aí eu estava conversando com a moçada aqui antes de começar. Como quem diz, filha... Pega esse canto, o Ministério das Mulheres, e fica aí. Ele defende e, na prática, cadê as mulheres?
a gente sabe, o Lula é uma pessoa que não tem um raciocínio muito moderno. Ele não tem. Ele tem origem, falas machistas, características. É um homem fora do seu tempo. É, fora do seu tempo. Homem que não tem celular. A gente critica isso, mas isso tem efeito direto no dia a dia, ainda mais no mundo que nós estamos hoje, né? Que dá um valor muito mais extremado a essas questões todas, né? Não tentando julgamento de valor se é correto ou não é correto, mas é um fato. É um fato de que as questões da diversidade estão muito mais presentes hoje do que estavam há 20 anos atrás, né? Ou há pouco menos quando ele saiu do governo anteriormente. Então, essa extemporaneidade, quer dizer, essa tá fora do tempo, tem impacto sim todo dia, né? E tem também essa outra coisa que eu falo e que se dane, entendeu? Depois que se ajeitem. Essa coisa de o pano, ele está sempre achando que o pano vai passar porque essa coisa é uma postura, eu sou um Lula. Né? E depois não adianta querer comparar, você falou do contexto, o atual momento com o momento do primeiro mandato, de 2003. Não há como, não é só porque o mundo mudou, o Brasil mudou, não. É porque as forças políticas são outras. Quer dizer, quem elegeu o Lula com 2% de vantagem não foi o PT. E em 2002 tinha sido o PT, que tinha atraído aliados, mas agora não foi o PT que atraiu aliados. Foi a figura do Lula que se valeu de aliados. A turma do Geraldo Alckmin, a turma da Simone, a turma da Marina, a turma não sei de quê. A contraposição ao Bolsonaro, que teve um peso enorme. Claro que sim. Não, atraiu por causa disso. Claro que sim. O fato é que não foi por causa dele. Mas ele era um nome capaz de vencer, como venceu, ainda por 2% de diferença. Você colocou uma série de questões, mas as questões cabem nessa mesa aqui enorme. O que ele pensa sobre a questão do meio ambiente? O que ele pensa sobre o ESG? A nova forma de encarar as responsabilidades empresariais. O que ele pensa efetivamente das relações exteriores? Não é? Continua com o projeto. O que ele pensa e a prática, você falou de coisas importantíssimas. Melhoria de gestão na empresa e, ao mesmo tempo, apoia a frouxidão da lei nas estatais, que é a empresa que estaria sob o Estado. Claro. A outra questão, no meio ambiente, no entanto, defende o negócio da exploração. Claro. É mais petróleo, mais petróleo. Então, não sabe de que lado fica na questão da Marina Silva, etc, etc. Questão do orçamento público, idem. Ele tem que analisar o orçamento público, quais são os grandes itens, tá certo? Tem que conversar. Na questão da segurança pública, quer dizer, segurança pública não tem projeto, está entregue lá ao Ministério da Justiça. Mas ele, Lula, líder, não é? Precisa entrar nessa. Não adianta dizer que não é meu assunto, segurança pública. É assunto dele, sim, porque é o assunto do Brasil do momento. Então você tem que juntar o judiciário, o Ministério Público, não é fazer forcinha-tarefa, não, é botar uma postura nova em relação a esse assunto num país que ele está governando. Então essas coisas todas fazem, desculpe-me demorar muito aqui na resposta, que assim, o Lula é um episódio da tal da transição. Quer dizer, ele foi o seu momento, 2002, nos legou a Dilma, que nos legou o Temer, que nos legou o Bolsonaro, que saiu, candidato à reeleição, entrou o Lula. O Lula é transição nessa andança. Nós não estamos achando que o Lula vai ser a palavra de movimento do país liderada pelo Lula para sempre. Já mudou isso. Mas, Márcio, o PT não é mais o PT que tinha o Zé Genuíno presidente em 2003. É outra coisa. Márcio, mas já tudo bem. O PT é o Lira vai aderir ao Lira. Eu acho. Eu estava aqui adotando isso para não esquecer. Já em vários casos. O PT vai perceber, né, que o bom é fazer o centrão do PT, ou fazer uma aliança com o centrão, para poder participar do butim do governo, para poder participar das prebendas, das vantagens. Já não está fazendo isso, Marcelo? Eu fiquei surpreso, por exemplo, eu não vou entrar, não acompanhei a gestão, mas essa moça que era presidente da Caixa Econômica Federal foi jogada pela janela, defenestrada, assim, e ninguém levantou um ó, um ai, ninguém fez a menor crítica, nem por ser mulher, nem pelo fato de ser defenestrada, para colocar em outro cara e todos os vice-presidentes. Quer dizer, isso é tudo um absurdo. É um absurdo. Agora, me parece que o PT, como sempre, né, como diria o partido da boquinha, como diria o Garotinho, já percebeu que o negócio é a gastança. O negócio, você está falando, ninguém quer olhar lá na questão do déficit público, a questão dos gastos. E o que gasta mais? Gasta em folha,
gasta em aposentadoria, enfim. Gastos militares. Gastos militares, de aposentadoria, a maior parte dos gastos militares é aposentadoria. Aposentadoria e custos de salariais. Então, cara, o que a gente vê? O Lula, né, ele empurra as coisas com a barriga. Você falou agora da questão da violência, que para mim é a grande questão do Brasil hoje em dia, é a questão da violência. Vai fazer agora só um mês que assassinaram os 4 médicos, 2 semanas que tacaram fogo em 35 ônibus, e que foi feito? Nada, zero, zilch. Eu adorei, achei muito apropriado o termo forcinha-tarefa, porque dá muito sentido da inutilidade desse tipo de discussão, né? E eu vejo também, gente, na política tem umas análises, entre aspas, que dizem assim, que apoiam o fato do presidente não quer que o assunto, essa crise da segurança, caia no colo do Planalto. Como disse o Márcio, vai cair no colo de quem? Tem que cair no colo do Planalto, não é fácil. Porque é um assunto nacional. De mim esse cálice. Não é só um assunto nacional, é mais grave que isso para mim. Se você olhar direitinho, analisar o problema da segurança, não precisa de ser grande especialista para perceber o quanto que os estados não têm energia, capacidade, autoridade para atacar parte do problema que é fundamental, que são as suas polícias que, em geral, né, têm falhas assim absurdas. Né? A gente vê que as polícias não trabalham com investigação nos estados, isso é uma coisa clara. Né? E você tem aonde poder de investigação? Na Polícia Federal. Existe capacidade, existe competência investigativa. O governo federal no não país. quer meter a mão nessa cumbuca, que essa contaminação que você está falando tem corrupta e tal. Por que o governo federal não quer meter a mão nessa cumbuca? Senhor Lula, política, eu acho que é política, porque isso mexe com hoje, quantos representantes da milícia envolvidos com isso tão próximos, estão votando com governos, tem essa relação. Até a promiscuidade é muito grande. A ministra do Turismo, até há pouco tempo, aquela moça de Belfort Roxo. Daniela do Vaguinho. Daniela do Vaguinho. Daniela do Vaguinho, não, do Vaguinho. Ela não tem sobrenome, é do Vaguinho. É essa que sempre foi chamada. Então, quer dizer, por que isso? Todo mundo fala, o fenômeno da eleição dela, como a milícia teve um papel preponderante de influência, de tudo mais. Então, esse problema é um problema muito cabeludo. Então nós estamos dizendo que o governo federal é conivente com essa contaminação. Diretamente é covarde. Por omissão. Omissão, porque ele não quer mexer com agente político que tá apoiado por essa estrutura. Vários desses deputados são eleitos com essas verbas, né? Com verbas que vêm. O fato é que o país inteiro, aos olhos do exterior, passou a ser um dos países em que há terrorismo. A partir do incêndio dos 35 ônibus. Vamos lá, 35 ônibus, mais um trem, mais um BRT ou não sei o quê, foram incendiados no mesmo momento, certo? Isso não é ação terrorista? É uma ação fortuita? Em reação à morte de um miliciano. Miliciano. A morte em confronto, não foi um assassinato puro, foi um confronto. Pronto. Então, instalou-se o terrorismo. No Rio de Janeiro, não. No Brasil, porque o Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Me perdoem vocês, brasilienses. Tá entendendo? Não é só pela tradição. Isso aí é só porque eu defendo Brasília. Não é nada que defendeu, não tem nada contra Brasília. Só acho que lá eles não tratam bem do orçamento público. Mas o fato é que o Rio de Janeiro é a capital não tangível do Brasil. Aqui é que tem a Academia Brasileira de Letras, a sede da CBF, a sede do Comitê Olímpico, ABI, o Instituto, a ABI, a OAB, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, a Fiocruz, é tudo Rio de Janeiro. A Petrobras, o BNDES, etc., fazem com que o Rio de Janeiro seja a capital não tangível do Brasil. Quando eu falo assim, Academia Brasileira de Letras é um negócio pequenininho, tem 40 membros. Que é isso, rapaz? Aquilo ali é um símbolo da intelectualidade, do apego à nossa língua, do desenvolvimento de nossa cultura tradicional. Isso é tudo Rio de Janeiro, é um pouco a mesma coisa que o Rio de Janeiro. Aqui que tem o estádio do Maracanã, onde vai ser agora a final da Copa Libertadores da América. O Rio de Janeiro está sendo invadido nessa semana por 60 mil argentinos. Estão chegando aí com trailers e motorhomes e motocicletas. Mas você se desviou do seu pensamento. Aí o Rio de Janeiro não é um problema do Rio de Janeiro. Claro, quando tem terrorismo no Rio de Janeiro, o terrorismo é do Brasil, bolas.
E, portanto, a solução tem que estar na mão da Presidência da República. Claro. Por mais, tem que encontrar uma maneira de superar os entraves legais e não ficar refém deles, né? Dizendo, não posso porque... E os entraves legais você deixa de fazer. Para superar isso, só tem um jeito. Para superar, é preciso que você que está nos assistindo, não deixe de assinar o nosso canal, compartilhar com os amigos, marcar nas suas redes sociais, enfim, divulgar o nosso trabalho e mandar também seus comentários aqui para a gente. Esse programa, que está todas as quarta-feiras aqui no YouTube, ele também está disponível em todas as plataformas de Spotify. Todas as plataformas de Spotify é uma imbecilidade, claro, mas todas as plataformas de podcast. Então, dito isso, Dora, prossiga. Não, eu quero acrescentar, porque se você mandar comentário bem bacana, pertinente, a gente comenta aqui, tá? Estamos pensando nisso, portanto, capricha. Não adianta assim, adorei, isso aí não vamos comentar. Coisa pertinente. Vamos lá, tem que dizer, não adorei. Só queria fazer uma observação que o Márcio estava falando a exaltação do Rio de Janeiro como repercussão, como capital de repercussão. Capital não tangível, perfeito. Mas esse fato que a gente está assistindo, de milícia misturada com narcotráfico, isso está acontecendo não é só no Rio de Janeiro, isso é um fenômeno nacional, é um fenômeno que acontece em todas as cidades com um pouco mais de concentração de população, ou mesmo sendo a logística para a droga, como é lá no Amazonas, né, que não tem essa concentração toda, mas tem o direito de passagem da droga e a milícia, está tudo também misturado da mesma forma. Quer dizer, é um fenômeno muito mais do que carioca. E que o acontecimento carioca é um alerta. Agora, onde é que está a reunião do Executivo com o Judiciário? Porque a implicação do Judiciário nesse aspecto é fortíssima. A gente está vendo várias liberações de bandidos facínoras, quer dizer, realmente por erros bobos da justiça que acontecem no domingo, né? No plantão. Onde é que está o comando judiciário para coibir isso? Para travar isso? Porque isso não é razoável. Então, o cara está preso e é solto. Chamar esses pequenos detalhes da coisa tem que ter uma liderança como o Lula tem, tá certo? Que ninguém mais tem. Mas ele não exerce, mas poderia exercer. Ele não é bem assim, poderia exercer. Não adianta ficar fingindo que não é com ele, porque foi o nosso ponto aqui anterior. Mas quem finge que não é com ele é ele, não somos nós. Ele não dá essa importância ao assunto. Não dá essa importância ao assunto. Eu não sei se dá importância, por exemplo, à questão ambiental, a questão das queimadas da Amazônia, a questão dos índios. Eu não sei se ele dá atenção ou não, porque o Lula é assim, é o Luiz Inácio Lira da Silva, ou Janja. Tá bem. Vale a nossa crítica, mas vale também contribuir para achar como poderia ser, se não é bem assim, não é? Poderia ser um trabalho mais coletivo da própria opinião pública, as pessoas se dirigirem diretamente a esse assunto como ele tem que ser tratado. E poderia ser diferente também num comportamento numa época eleitoral, né? Porque se fica todo mundo preso nessa divisão coisa de bolha, de torcida, de Lula contra Bolsonaro, que tanto Bolsonaro quanto Lula, por razões óbvias, né? Incentivam, e o Lula está perdendo, não está notando, toda hora ele faz aquela referência ao Bolsonaro, mas isso também vai perdendo importância, né, gente? Relevância no debate, esse contraponto que o elegeu, né? Quanto mais o Bolsonaro já está inelegível pela segunda vez, né? Porque já está reforçado. E agora o vice também, o Braga Neto, que não vai ser candidato a prefeito. Então essa briga contra o Bolsonaro, ela cada dia é menor, né? Já não serve, já não é mais capital, né? Nós, Brasil, temos uma oportunidade dentro do processo, que é as eleições do ano que vem. Essa é uma oportunidade interessante. Não é vital, mas mostrar aos governantes de que lado está a opinião pública. Quem é que nós vamos eleger para prefeito das grandes cidades? Como é que vai ser a proporção dos vereadores entre os vários partidos? Eu acho que dá uma sedimentação boa naquilo que não é mais a polarização que aconteceu ano passado. Você acha que pode acontecer, Marcelo, isso? Começar na municipal, por exemplo... Como é que é? De que lado está a opinião pública? E Márcio está fazendo tanto conceito hoje? Eu acho o seguinte, hoje a grande questão realmente é a segurança pública, a segurança do cidadão. Aonde vão aparecer os candidatos com a coragem suficiente para colocar como pauta de programa o enfrentamento da criminalidade, não só no discurso, mas na prática?
Na cidade. Na eleição passada não foi a pauta, embora as pesquisas já indicassem que era a maior preocupação. Você acha que agora, com esse susto, ou até o ano que vem, se não tiver um novo episódio, isso aí também tende a diluir, não dá em nada? O candidato que ignorar isso, ele não vai atender aos anseios do eleitorado. Infelizmente, essas verdades, em geral, não se comprovam, tá? Porque a gente já assistiu várias vezes, os problemas que a eleição trata nem sempre são os principais. Os que têm a ver com a demanda da população, assim como nem sempre o que o Congresso trata de prioridade é o que é a opinião pública. Mas já houve momentos na política recente brasileira em que isso apareceu bem. Já, e seria interessante recuperar. E, seguinte, esse papo aqui nós já estamos enveredando por um caminho... Não, por um caminho... para falar do Lula aqui, estamos falando de outra mas coisa. um caminho assim meio down no High Society, então vamos deixar para a próxima semana, a gente retoma um outro assunto, escolhe um outro personagem, porque esse personagem hoje nosso, Lula, ele também, o tempo é curto, né? Para abordar todos os aspectos. Então a gente fica por aqui. Vou de novo pedir, porque o Marcelo não falou em like. Eu estou falando em like, inscrição, né? Bota lá o dedo, não custa nada, tá? Como é que faz para acessar o programa? Que a pessoa... tem que clicar no sininho, porque a gente avisa que o sininho em que plataforma? Sim, mas a primeira vez. YouTube. Como é que você faz no YouTube? É @DoraKramer com 2 R's no Kramer final. É @DoraKramer. Aí vai no Instagram. Com 2 R's. Como é que eu nunca soube disso? Aí vai no Instagram. Pois fica sabendo agora. E você também fica sabendo. E fica com o nosso... E no YouTube? E no YouTube, como é que faz? Dora Kramer? No YouTube é esse que eu acabei de falar. Kramer. Dora Kramer com 2 R's no final. Gente, já estamos enrolando muito. Vamos dar um tchau geral? Beijo e até quarta.